porque assim é a vontade de Deus. Que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Né? Então vamos ver a pessoal. Eu vou ler primeiro, depois eu no final. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. 1 Pedro 2, 13. 1, 2, 3. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Seus irmãos, na paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar, então. Deixa eu estar dando continuidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos, Senhor, de seguir, Senhor, estudando nessa lição sobre os valores, os princípios cristãos, Senhor, e a sua aplicação prática nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Te peço, Senhor, nos dirija agora, Senhor, no decorrer dessa lição, e nos dá graça para compreender, entender e absorver este ensino, Senhor, e colocá-lo em prática. E lutarmos para colocar em prática, talvez em alguns momentos seja difícil, mas que nós venhamos, Senhor, no nome de Jesus, a nos submeter à Tua palavra, Senhor, para a glória e louvor, não nosso, Senhor, mas do Seu nome. Em nome de Jesus, eu te peço da graça e sabedoria para ministrar essa lição, da graça e sabedoria aos Teus céus também, para estarem recebendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para falar, e também de compartilhar aquilo que o Senhor já tem falado, e nos ensinado também, e vai ensinar-nos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Bem, vamos para uma ação um instante. Então tá, irmãos, estamos na lição número 12, ética cristã e o princípio de autoridade. Vamos fazer a leitura do nosso texto base, está em Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7, mas também está inserido ali na revista, já na página 50. Vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão ler os demais. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à soberania, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também casais de lucros, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém, irmãos? Vamos ler a introdução aqui. A Bíblia afirma que toda autoridade vem de Deus
deve ser honrada e respeitada. Os governantes têm a responsabilidade de governar com justiça e equidade. Os líderes religiosos de ensinar e liderar com integridade. A submissão à autoridade é uma forma de honrar a Deus e evitar as consequências da rebelião e desobediência. Daniel 4, versículo 17, diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Essa, se não me engano, é uma palavra proferida por Nabucodonosor, no momento em que ele tinha sido castigado por Deus, né, e vivido por um tempo como um animal sobre a terra. Aí, quando ele recobra a consciência, ele reconhece a soberania de Deus. E é importante já a gente ressaltar aqui, irmãos, que essa submissão à autoridade que a palavra fala, ela não é uma submissão personalista, ou seja, a pessoa em si não está se dirigindo à pessoa em particular, né, ao homem, mulher, enfim, mas é a função de autoridade que é exercida. Porque quando a Bíblia fala que toda autoridade vem de Deus, né, que o homem que tem aquela autoridade, ele vem de Deus. Nós temos, e vamos ver na Bíblia toda, que várias pessoas que ocuparam lugares de autoridade eram pessoas ímpias, e hoje a gente vê isso, quantos ímpios tem que ocupam aí posições de autoridade em vários lugares na esfera secular, né? Mas uma coisa é certa, Deus estabeleceu as funções de autoridade, né? Isso foi estabelecido por Deus. E também, então, nós vamos ver no decorrer dessa lição que essas autoridades, essas funções, elas devem ser respeitadas, até mesmo porque no momento em que não houver nenhuma autoridade, não existir nenhuma posição que deva ser respeitada, aí o que vai reinar é o contrário disso, que é a anarquia. E quem é que quer a anarquia? Um por si, cada um por si, viver na loucura. Cada um faz o que bem entender, né? Os irmãos imaginem como seria um lugar que não tivesse lei alguma, o que impede hoje de alguém simplesmente entrar aqui e levar o que quiser daqui, né? O que restringe, que inibe, em certa medida, né, bastante medida inclusive, alguém de entrar aqui e pegar o que quiser de valor, né? Por que só algumas pessoas se submetem a isso, né, fazer algo assim? Porque há leis que foram estabelecidas por uma autoridade, que se essa pessoa vir e fizer isso, o castigo que a lei tem a esse respeito vai recair sobre ela. Então, quando nós vamos falar aqui a respeito da autoridade, nós vamos falar sobre essa função que Deus estabelece e permite sobre a terra como dispensar, né, a sua direção sobre todas as coisas até mesmo. Vamos lá então. O trono de Deus estabelecido. Bom, o autor aqui ele vai trabalhar, nossa, até parece meio repetitivo algumas coisas que ele vai falando aqui, de certa forma mas ele trabalha a lição em três premissas, né? Primeiro é a respeito da estabelecer que a autoridade, o princípio de toda autoridade está em Deus. Então, esse é o ponto de partida. Depois ele vai dizer que Deus ele tem toda a autoridade, todo o poder, ele é soberano. Mas também ele delega a autoridade, ou seja, ele estabelece na terra posições de autoridade, e elas estão ali estabelecidas, e não é ele que diretamente, digamos assim, está ali como essa autoridade, mas ele delega, e ali estão pessoas que
vão ocupando essas funções de autoridade, mas que foi delegado por ele. E aí no terceiro tópico lá, o autor então vai estabelecer a relação de que se essa autoridade, essa posição de autoridade, ela foi estabelecida por Deus, então logo ela também precisa ser, nós também devemos respeito a essa autoridade. Claro que nós vamos ver que também isso não é uma obediência cega e restrita. Nós vamos ver que há algumas cláusulas de excludente aí a respeito dessa, até onde nós devemos ser submissos a essa autoridade, né? Então vamos lá. Primeiro, o trono de Deus estabelecido sobre toda a autoridade. Deus age a partir do seu trono. O seu trono está estabelecido sobre sua autoridade. Aqui na verdade seria sobre, abaixo da sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus. E todas as leis físicas do universo são mantidas através de sua autoridade. Pois a autoridade divina representa o próprio Deus, enquanto o seu poder se expressa apenas pelos seus atos. Só Deus é a autoridade em todas as coisas. Toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. A autoridade divina é uma coisa tremenda no universo e nada a sobrepõe. Portanto, é imperativo que nós, que desejamos servir a Deus, reconheçamos sua autoridade. Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Amém? A gente vê que a autoridade de Deus, ela já se manifesta na própria natureza, na organização de todas as coisas, né? Como até hoje os astros se mantêm nas mesmas posições. Eu estava até na confraternização aqui, eu citei assim por alto para a doutora Cris Walla a respeito de como tem alguns milagres na Bíblia que de forma científica é difícil de se explicar. E, por exemplo, quando Josué está liderando com Israel uma batalha e o sol já vai começar a se pôr, mas eles precisavam, estavam quase vencendo o inimigo, mas eles precisavam que o dia ainda se estendesse por mais um tempo. E aí Josué ele diz para o sol parar num ponto, a lua parar no outro, né? Narrado na Bíblia os pontos exatos, e o sol e a lua param, né? Só que a gente sabe hoje que se da perspectiva de o sol parar em um lugar, ficar parado ali, na verdade quer dizer que a Terra parou de girar, né? Se a Terra parar de girar, a gente cai para cima, né? Todo mundo se descola do chão, porque a gravidade é exercida por esse movimento de rotação, né? Rotação, né? A translação é aqui, né? Enfim, aí a gente tem um problema de física aqui, né? Como assim? Deus faria isso? Pararia a Terra? E esses dias eu estava ouvindo um cientista falando aquilo que eu falei, o Marcus Eberlin, eu acho que é, Marcus Eberlin, e aí ele estava falando a respeito desse milagre, e ele falou da soberania e da autoridade de Deus, que, olha só, então tu tem esse problema, como que Deus vai, como é que a Terra ia parar? Será que ele teria que fazer o Sol girar? Como que isso poderia acontecer, né? Ele diz assim, a explicação que ele dá como cientista é: Deus ele não parou o sol ou a lua, né? Josué pediu isso, era como ele entendia, como ele enxergava, mas Deus parou o universo inteiro. A única forma disso conseguir funcionar de alguma maneira é o universo inteiro ter sido parado. Isso só alguém, daí quando a gente para e pensa assim, Deus parou no universo, olha o tamanho do universo, a imensidão do universo. É alguém que está acima de todas essas coisas, olhando para isso dizendo, para, né? E tudo para, o universo inteiro, né?
Então a autoridade de Deus, ela se manifesta dessa forma, né? E se manifestou dessa forma para que o seu povo fosse beneficiado. Então olha o tamanho da autoridade de Deus. Então ela é absoluta, soberana. E nós, o primeiro ponto então aqui que o autor vai discorrer é que a gente tem que conhecer, ter consciência dessa autoridade de Deus. E isso é preciso a gente ter pelo menos uma noção da grandeza, da imensidão dessa autoridade, e não só da grandeza da imensidão, e da severidade que isso traz para a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Eu não sou, por favor, pode ler a parte 1. Conhecendo a autoridade de Deus. A autoridade de Deus é um tema profundo e abrangente que permeia toda a Bíblia. Antes de reconhecer a autoridade do Senhor, Paulo tentou acabar com a igreja. Depois de encontrar-se com o Senhor na estrada de Damasco, entendeu que era difícil para o poder humano recalcitrar contra os aguilhões da autoridade divina. Imediatamente caiu ao chão e reconheceu Jesus como Senhor. Depois disso, foi capaz de submeter-se à orientação dada por Ananias na cidade de Damasco, pois Paulo tomara conhecimento da autoridade de Deus. No momento em que foi salvo, reconheceu a autoridade de Deus, além da salvação concedida por ele. Como podia Paulo, que era inteligente e capacitado, dar ouvidos às palavras de Ananias, um humilde e desconhecido irmão, que só foi mencionado uma única vez na Bíblia, se não reconhecesse a autoridade de Deus? Se não tivesse tido um encontro com a autoridade na estrada de Damasco, jamais teria se sujeitado a esse humilde e desconhecido irmão. Isso nos faz ver que todo aquele que conhece a autoridade lida puramente com a autoridade e não com o homem. Nós que somos tão cheios de justiça própria e ainda assim tão cegos, precisamos de uma vez em nossa vida ter um encontro com a autoridade de Deus para sermos quebrantados até a submissão e assim aprendermos a obedecer esta autoridade. Antes que um homem se sujeite à autoridade delegada por Deus, é preciso que reconheça a soberania inerente a Deus. Daniel 2:37. Daniel 2:37 diz ali: Tu, ó Rei, Rei de Reis, aquele Deus do céu conferiu o poder, a força e a glória. Daniel se referindo ao Rei, né? Rei humano. Então, irmãos, veja que interessante, né? Que como que Paulo ele foi chegar e ouviu o que Ananias falou para ele. As palavras de Ananias e a pessoa de Ananias só foi alguém relevante para Paulo, porque antes ele tinha tido um encontro com Jesus Cristo, a autoridade suprema, né? E Jesus tinha falado que isso ia acontecer, que o homem, aquele homem, ia encontrar ele. Imagina o seguinte, né? Se de repente chegasse um senhorzinho qualquer lá e Jesus Cristo não tivesse falado isso para ele, chegar lá: eu vim falar contigo. Quem é tu? Né? Talvez ele falar. Mas agora, quando o Ananias chega lá, Paulo ele reconhece, né? Esse homem aqui, ele não é um qualquer, ele é um enviado, né? E eu fico pensando assim, qual era a impressão que Paulo teria a respeito de Ananias, né? Se você parar para pensar, alguém enviado, está vindo alguém,
próprio Deus, o próprio Cristo falou que vai vir conversar comigo. Essa pessoa deve ser alguém de muita importância, né? De cargo e elegância, porque o próprio Deus está vindo comissionado pelo próprio Deus. De repente até esperaria, talvez dependendo da pessoa, vai esperar alguém até muito mais, uma aparência muito maior, né? Mas de repente chega lá Ananias, um homem comum, e fala com Paulo, ora, o Senhor manifesta ali sua autoridade, fazendo um milagre através da vida dele, a vida de Paulo ali, quando aquelas escamas caem nos olhos dele também, né? E é importante isso, né, irmãos? A gente reconhecer que a autoridade de Deus está sobre a vida de algumas pessoas. O que faz com que o irmão Álvaro chegue aqui, que é uma pessoa mais velha do que eu, né, o irmão Sônia, e me reconheço aqui como um encarregado, sendo que são pessoas mais velhas do que eu. O irmão Álvaro é um evangelista, né, tem uma função que é superior à minha na função eclesiástica, mas como é que ele pega e vem aqui e se submete, né, à minha autoridade como encarregado? Isso aí é só porque reconhece a autoridade de Deus, não é? Eu não tenho tanta sabedoria na pregação, eu sou tão sábio assim quanto o evangelista Álvaro, né? Não tenho a organização e o traquejo de falar com as pessoas, de organizar um culto e eventos como o irmão Sônia. Mas a gente se une, os irmãos reconhecem, por quê? É por Deus, não é pela minha pessoa em si, né? Claro que isso não é uma justificativa, porque os irmãos reconhecem a autoridade de Deus, sobre a função que eu exerço aqui, né? Agora eu não posso ficar de qualquer maneira. Não é assim. Claro que a gente sabe que a palavra de Deus ela tem exigências a respeito daquele que está em qualquer função na igreja, né? Que não é de qualquer maneira. Mas esse grande parte desse reconhecimento, dessa atitude, vem porque os irmãos, primeiramente, reconhecem a autoridade de Deus sobre essa função. E outra coisa que eu ia falar aqui é, os irmãos notam alguma coisa como parece que é algo tão trivial para nós. Talvez os irmãos vão pensar assim, sabe, isso aí é fichinha para nós, mas não é algo tão comum na igreja. Os irmãos já devem ter notado, eu não me lembro se eu ouvi, acho que eu ouvi em algum lugar uma vez uma discussão sobre isso. Os irmãos já notaram que a igreja é formada sempre, na sua maioria, por mulheres? Na maioria das vezes, o maior público da igreja é formado por mulheres. E uma explicação que eu ouvi nessa discussão foi justamente que o homem tem muita dificuldade para se submeter à autoridade. Porque ele quer ser a autoridade, ele quer ser o que vai fazer e vai dizer, ninguém vai dizer a ele que ele tem que viver assim, viver assado, né? Então, as mulheres já têm mais facilidade de pegar e se quebrantar, ouvir algo e mudar a sua forma de agir, a sua maneira de ser, né? O homem já encontra mais resistência. Daí essa é uma das explicações, né, que eu ouvi nessa discussão. Dizer o que os irmãos acham a esse respeito, se faz algum sentido. Para um homem pegar e chegar numa mudança, eu me lembro que, por exemplo, o pai demorou mais tempo também. Sou católico. O meu avô, a minha avó, ela sempre convidava para vir na igreja. Quando ouviu o evangelho, ela se maravilhou. Gostava, toda vez que ela vinha para cá, onde ela estava, que tinha culto, ela vinha nos cultos. O meu avô, a gente nunca conseguiu trazer nenhum culto. Acho que ele nunca veio em nenhum, né? Nunca veio em nenhum culto. A gente convidava ele. Só aceitou na casa. Aí lá pelo final da vida dele, assim, que ele foi abrir mais o coração, né? Então, como é difícil, né?
a gente vê que a mulher abre mais o coração, né? Então, isso é algo, irmãos, claro, é uma obra de Deus nas nossas vidas, né? Mas Deus só pode trabalhar isso nas nossas vidas no momento em que a gente está no relacionamento com Deus e reconhece, primeiro, quem é Deus, a sua autoridade. Depois a gente vai ver a respeito da delegação ali, né? Alguém gostaria de comentar algo a esse respeito aí? Eu achava algo perplexo. O pastor Humberto, o pastor da congregação, tinha 30 e poucos anos. E o pai dele, que era ancião, ele chamou ele de filho, o pastor Humberto. Tratava ele com maior reverência. O pai dele, o pastor Aristides, tinha quase 80 anos. O pastor Humberto. Todos respeitavam ele, sendo quase 50 anos mais jovem, todos os outros tendo muito mais experiência que ele. Os cabelos brancos viveram bem mais, e à medida que o tempo foi se passando, começando a conhecer a enxergar isso. Deus colocou ele numa posição de autoridade. E aqueles que tinham autoridade sobre a sua vida e valorizavam o que Deus fez. Quem tem autoridade, respeita quem tem autoridade. Quem não tem, torna um pouco mais difícil. Né? Como está falando, aquelas coisas me maravilhadas. Assim, né? Ele nunca chamou ao meu pai, o pastor. Né? Aquele tratamento parecia um tratamento meio informal. Assim, né? Ele era um reconhecimento a respeito da autoridade. Eu me assustei no mesmo depois, acho que é uma coisa extraordinária. Os que trabalham na e para ver como isso vai, às vezes, muda a percepção de um lugar para outro, né? Um colega meu, ele estava falando que na igreja dele lá, ele chamava o pai dele de você, tu, né? E eu sempre aprendi a chamar meu pai e os mais velhos de Senhor, Senhora, né? E aí, meu pai sempre fala Senhor, né? É só benção. Né? E que ele aprendeu lá, né? Ele disse que lá isso, tratar com a reverência, assim, para eles, era a falta de intimidade, porque quando você tem intimidade, você não precisa daquela formalidade, né? E eu fiquei pensando, e isso não me desceu, né? Porque não faz muito sentido, né? Para mim, porque, sei lá, não tinha pensado a respeito disso ainda, da questão de autoridade eclesiástica, nada, né? Pensava a respeito da questão de respeito mesmo, né? Mas ele falava muito sério a respeito que ele tinha dificuldade com o pai dele, quando ele tinha dificuldade, ele tratava o pai dele como Senhor, né? Mas é aquele Senhor, porque só porque tu é meu pai mesmo, senão nem tinha relacionamento contigo. Aí no momento em que Deus quebrantou ele lá, tudo ele sentiu que aquilo lá quebrou aquela barreira, ele pode chamar o pai dele de você, como se alguém tivesse intimidade, né? Mas, claro, aqui o que a gente está falando é a respeito da autoridade que aquela pessoa está de responsabilidade, né? É uma responsabilidade, é uma função que a qual a gente reconhece que ela tem de Deus ela foi outorgada, dispensada por Deus. Se Deus escolheu e tivesse aquela autoridade, por algum motivo ela existe. E a própria Bíblia vai falar por que existe aquela autoridade. Por exemplo, quando vai falar mais na frente lá a respeito dos pastores, dos presbíteros, né? O que acontece? O que eles são? O que eles fazem, né? Velam por vossas almas, buscam, se dedicam ao estudo da palavra para ensinar o quê? As escrituras que o quê? Das quais a gente cuida através delas conhecer a vida eterna, que a palavra fala até nós fomos narrados lá, né? Vocês examinar as escrituras
100 metros longe, a pessoa nem tinha visto a expressão. A gente passava de carregação. Se não desse pensão para ele, ela queria encontrar o pai e reclamar, não tinha nada assim, para levar para ele. Sim, então é isso aí. E agora, eu já estou velho, agora meus filhos dos meus primos, às vezes eu estive lá fora, agora eles chegam perto de mim e vêm dar benção e beijar na mãe. Eu que fico constrangido, né? Porque não, eu perdi aquele costume. Porque os mais tá homem chegar sem baixar para beijar mesmo. Eu não vou dizer que seja errado, mas é uma cultura que foi ensinada assim naquela região, né? E se deitar, para aproximar dos pais mais velhos. Levantar para dar pressão também. Uma coisa que uma vez eu não entendi, mas depois que meu tio fez uma. O tio Atalino, o tio da mãe, né? Tio avô, né? Ele fez uma brincadeira, mas eu peguei aquilo lá e eu fiquei pensando, né? Porque ele veio me cumprimentar e eu estava sentado, mas eu não estava nem em menção de me levantar, né? E daí eu sentado assim, ele veio, te abençoe, meu filho. Daí eu, ele não precisa levantar. E eu quieto ali, daí eu nunca tinha pensado, mas realmente eu que tenho que me levantar, ele é um senhor, eu. Daí a partir disso que eu comecei a cuidar mais, assim, sempre que chego mais velho, assim, não, vou me levantar para cumprimentar ele, não vou ficar sentado aqui, me levantar é uma. Não tem uma regra, isso, mas é uma regra de etiqueta, digamos assim, né? Mas eu achei muito engraçado porque ele falou assim, meu filho, não precisa se levantar. Eu nem ia levantar, mas agora que o senhor falou, né? Aprendi. Daí agora quando eu vou cumprimentar ele, tá bem fraquinho, velhinho, né? Vou cumprimentar ele, ele faz querendo levantar, né? Eu não precisa se levantar. Mas é o costume que ele aprendeu, né? Mas daí na parte 2 aqui, então, irmãos, o autor ele vai discorrer a respeito do que a gente já falou, como a autoridade de Deus está manifesta em todas as coisas, né? Ele mantém todas as coisas pela sua palavra. E na segunda parte ele vai dizer, entrar em contato com a autoridade de Deus é o mesmo que entrar em contato com Deus. Existem várias autoridades estabelecidas por Deus. Tudo isso se encontra sob sua autoridade. Sempre que uma pessoa peca contra a autoridade de Deus, peca contra ele. Todos os cristãos devem, portanto, aprender a obedecer a sua autoridade. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E na parte 3 aqui, os obreiros e obediência às autoridades. Parte que a gente já comentou aqui, né? Muitos obreiros não conseguem desenvolver seu ministério por não reconhecerem que precisam ser obedientes ao seu pastor, como autoridade instituída por Deus. Estamos sob a autoridade dos homens, como também temos homens sob nossa autoridade. Quando ficamos sabendo a quem devemos estar sujeitos, naturalmente encontramos nosso lugar no corpo. Quantos obreiros hoje em dia não têm a menor ideia do que seja a submissão? É por isso que existe tanta confusão e desordem. Por causa disso, a obediência à autoridade é a primeira lição que um obreiro deveria aprender. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu estava pensando, eu tive muita dificuldade, os irmãos sabem, né, durante um tempo com isso, que eu ficava sempre pensando que, julgando, né, a maneira como o pastor Valdonei, principalmente, como o pastor Moacir, eu não tinha muita dificuldade, né, mas com o pastor Valdonei eu tinha uma dificuldade muito grande a respeito da maneira como eu vi o ministério em si, né, e aí, até que daí Deus trabalhou isso na minha vida, e me colocou assim, eu não posso pegar e olhar para a pessoa em si, né? Se eu acho que alguma coisa deveria ser feita dessa ou daquela forma. Mas eu tenho que ter respeito pela função que ele está desempenhando ali. Porque, pensar, eu gostaria de estar onde ele está agora, para começar, eu não gostaria, nem quero, né? Porque a gente sabe o quanto é uma responsabilidade
gigantesca. E outra coisa, né? Será que eu faria melhor e será que essa que ele está fazendo ali não é a direção de Deus? Às vezes, irmãos, sabe, a gente pensa que não, mas deveria ser, está fazendo X, mas eu acho que deveria ser Y. Mas será que deveria mesmo? Será que não é, se é Deus quem colocou ele naquela posição, e ele tem orado, né? Ele não é um ímpio, é um homem de Deus. Tem, como todos têm suas falhas, assim como eu tenho as minhas, né? Mas agora, eu fiquei pensando esses dias a respeito de uma situação lá, em que uma pessoa queria que eu pegasse, não, tem que falar lá tal coisa. Eu pensei, não, se ele disse que é para ser assim, né, nesse sentido, e a gente está orando para que Deus venha dirigir ele, é porque é para ser assim. O que Deus vai fazer, eu não sei, mas Deus é quem está guiando ele nessa função, né? E eu estou orando para isso, então eu não creio nas orações que eu mesmo estou fazendo, que a igreja está fazendo. Então para que a gente está orando? Né? Para Deus dirigir ele, conduzir, e não só ele, mas todas as lideranças, né? A gente está orando para que o Senhor venha conduzir, venha, na minha oração em particular, pelo menos aqui, nós sejamos sensíveis e obedientes ao vosso Espírito Santo. Aí eu vou pegar lá e dizer, não, o pastor está errado, fazer assim, tá, mas e aí? Né? Se fosse algo ainda que não está nem aí, está só para ser cruzado e esperando, né? Mas se tem uma determinação, então eu tenho que pegar não. Eu falei para o pessoal, olha, Deus já deu a direção para ele a esse respeito. Então, se essa é a determinação, e Deus sabe o que é. Não vou eu lá pegar e comprar essa responsabilidade para mim. Não é minha responsabilidade, é dele. E ele tem chorado e orado por causa dessa responsabilidade, né? E às vezes, irmãos, como a gente luta e traz luta para a nossa vida, que a gente vai lá e quer se meter numa alçada, né, que não é da nossa responsabilidade, né? E a gente pega aquilo para a gente e aí sofre as consequências, né? É como a gente querer mexer, Deus está dirigindo desse modo. Por quê? Não sei. Deus é quem sabe. Às vezes a gente acha que faria melhor, mas a gente não conhece o futuro. Deus é quem conhece, né? A gente, claro, a gente pega e fala, expressa opinião, mas, né, ele é que está nessa responsabilidade de tomar a decisão. E aí a gente pega muitas vezes uma luta para a gente que não era para ser nossa, a gente começa a sofrer, um exemplo, daí depois eu vou falar das autoridades delegadas, mas eu vou trazer um exemplo agora, a respeito do que eu estava conversando com um irmão bem carregado lá na Assembleia de Deus. E aí a gente estava falando que muitas dessas lutas que hoje a igreja enfrenta na esfera da política, né, da perseguição que tem sobre a igreja mesmo trouxe isso sobre si quando ela começou a se envolver com militância política, seja da esfera de direita ou da esfera da esquerda, né? Porque até então a igreja cuidava do quê? Dos assuntos da palavra, ela tratava das questões morais, das questões de valores na palavra. Mas aí chegou um momento que a igreja acabou muito se envolvendo mais com a questão ideológica do que com a questão da palavra. E logo o que aconteceu? O que o irmão estava falando, né? Com isso, a esfera política e das ideologias acabou trazendo um olhar muito mais crítico sobre a igreja e de vigilância sobre a igreja, né? Que fosse pela palavra, mas acabou sendo muito por causa da militância, né? Em parte eu concordo com o que ele falou, né, particularmente, né? E a Bíblia vai nos ensinar que tem uma maneira, sim, de a gente pegar e se envolver e buscar os nossos direitos, né? Mas pelas vias corretas, né? Se a gente for perseguido por causa do Evangelho, nisso a gente glorifica a Deus. Agora a gente ser perseguido por alguma coisa que não é o Evangelho em si, mas está misturado, aí é que começa a ter um problema, né?
Então muitas vezes a gente acaba atraindo sobre nós uma luta que não precisaria, né? Se a gente tivesse permanecido somente na pregação do Evangelho e seguir os caminhos lícitos para alcançar as nossas requisições, né, nossos requerimentos. Então, irmãos, aí nós vamos para a parte 2. Então o autor vai falar sobre as autoridades delegadas por Deus. Ele vai falar que tem as autoridades, então, na nossa sociedade, na família e na igreja. Em nossa sociedade, quando o Senhor estava na terra, sujeitava-se às autoridades do governo, como também a autoridade do sumo sacerdote. Pagou impostos e ensinou aos homens a dar a César o que era de César. Durante o interrogatório, quando o sumo sacerdote o conjurou pelo Deus vivo para que dissesse se era o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor imediatamente obedeceu, reconhecendo assim em todas essas ocasiões que eles eram autoridades na terra. Paulo mostra-nos que todos os que se encontram em posição de autoridade são servos de Deus. O cristão obedece à lei não só para fugir da ira de Deus, mas também por causa da sua consciência. Sua consciência o reprova se for desobediente. Isso aqui é mais desenvolvido ali em Romanos, no capítulo 13. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte, né, irmãos? Essa obediência, como eu falei ali, ela não é uma obediência cega e restrita. Nós vamos ver que, por exemplo, tudo que Paulo fala ali no capítulo 13, e Pedro também vai falar, eles estão falando daquilo que a autoridade dispensa, mas com equidade, com justiça, né? No exercício legítimo e correto da sua posição. Porque ele fala ali, ó, se a autoridade vir e exercer o juízo contra alguém que está agindo de forma contrária ao que deveria, ao que a lei estipula, né, eu não vou pegar e me rebelar, né, a essa justiça. Por quê? E está agindo com justiça porque a pessoa fez algo errado, então logo a justiça vai vir sobre ele. Assim como também, se ele enaltecer alguém que fizer o bem, ele está exercendo as suas atribuições, desde que seja de forma legítima, né? Não é o nepotismo lá, colocando a pessoa no poder ali, porque é o parente. Então a gente vê que fica bem delimitado, que é quando está fazendo algo legítimo dentro do que é esperado, de forma correta, dentro daquela autoridade que a pessoa exerce. Porque a gente vai ver que, como eu já falei em outro momento, né, às vezes nós temos lá, não é a pessoa não é uma pessoa íntegra, pode ser uma pessoa corrupta. Nós vimos, por exemplo, Deus chamando Ciro, se eu não me engano, era 100 anos antes, mais ou menos, antes de Ciro ascender ao poder dos persas, chamando de meu servo, porque ele veio e foi usado por Deus para fazer com que o povo de Israel começasse a voltar para a sua terra, né? Ele era servo de Deus? Ele adorava ao Deus vivo? Não, ele era um pagão, né? Mas Deus ia usar ele enquanto naquela função, a autoridade que Deus colocou que ele pudesse estar naquele momento. Deus usou ele como a serviço de Deus, para que a vontade do Senhor fosse realizada quando Israel voltasse para a sua terra. Nós vamos ver também quando nessa palavra mesmo, quando Paulo e Pedro eles falam, quem é que era rei? Era se eu não me engano, era Nero que era o rei. Acho que era Nero. Que foi um dos mais tiranos contra a igreja. Mas eles ainda dizem, né, que era para obedecer, honrar, não falar mal. E o que ele era, Nero, a gente sabe hoje, que ele era louco mesmo, né? Pôs fogo na cidade. Então, veja que... e outra, o que os romanos eram para os judeus? Dominadores. Então não era uma situação, a gente pode dizer, não, mas é quando o rei
honrar negativo, né? Pode ser aquele que você não goste, né? Mas mesmo assim, a gente deve respeitar, deve honrar, não deve proferir palavras contra. É tentador, né? É tentador chamar de seu não sei o que, sua mula de Balaão, né? Largar algumas ofensas bíblicas, né? Mas a palavra de Deus ensina que não é assim que nós devemos agir, né? Deus espera algo ao contrário disso. Só que aí a gente vai ver que depois tem momentos em que essa obediência ela encontra resistência. Quando, por exemplo, a igreja é proibida, os irmãos lá são, em Atos 5, se não me engano, são proibidos de pregar o evangelho. Aí o que Pedro vai falar? Importa mais obedecer a Deus que aos homens. Quando algo vem contra o evangelho ou nos levar a algo pecaminoso, aí é o momento que nós vamos resistir a essa autoridade, né? A gente tem o exemplo de Daniel e seus amigos, né? Eles tinham que comer do manjar que o rei, da mesa do rei, mas eles foram contra essa ordenança por uma questão de consciência para não pecar contra Deus. E aí o que eles fizeram? Se negaram a comer aquilo lá, fizeram uma proposta, eles buscaram algo de forma pacífica, né? Eles não contenderam, eles procuraram, eles propuseram até uma... É muito interessante, irmãos, eles foram, Daniel e os seus amigos ali, eles foram muito... como é que se diz a palavra quando é diplomacia, né? Eles foram muito diplomáticos ali. Eles estabeleceram uma conversa, fizeram uma proposta, fizeram uma experiência, e a experiência deu certo, foi melhor do que poderia ter sido, inclusive, né? E conseguiram, né? Mas foi desobedecendo uma autoridade, né? Por quê? Para não pecar contra Deus. Onde eles estavam? Capítulo 19 do Evangelho de João é o que traz uma narrativa um pouco diferente de quando Jesus está perante Pilatos. E aí, a partir do versículo 7, 19, 7, vai dizer então que os judeus se apresentaram perante Pilatos acusando que Jesus estava quebrando a lei por se fazer Deus, né? Falando que era filho de Deus, né? E aí, o versículo diz assim: Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondia. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E aí Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima fosse dado. Então Pilatos não era crente, não era, mas Jesus reconheceu a autoridade que estava sobre ele, e ele disse: para ele estar ocupando aquele cargo ali. E aí foi Jesus. Isso mesmo assim, né? Imagina se daqui a pouco os apóstolos lá fossem levar a cabo. Não vamos deixar, não. Vamos fazer um motim aqui e tirar Jesus de lá. Só que qual era o propósito de Deus? Levar Jesus até a cruz. Se a gente parar para pensar no momento logo, claro, a gente olhando daqui é muito fácil, né? Não, loucura, né? Pedro falou: Senhor, então não vai para lá. É o óbvio, não vai, vocês vão te matar, está dizendo, não vai. Para trás de mim, Satanás, né? Jesus sabia, mas ele foi, e era severo, era contra ele. Mas mesmo assim, Jesus foi, se submeteu, né? Então, quantas vezes se a gente olha o mover de Deus, irmãos. Eu tenho meditado um pouco mais a esse respeito também agora, né? De que o fluxo do mundo e das coisas na igreja, não só na nossa, mas no ministério, né? Deus, ele tem um ajuste tão fino das coisas, né? O evangelista Paulo cita bastante esse versículo, que agora tem citado bastante também, né? Que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E quantas vezes a gente acha que a gente tem alguma condição melhor do que isso, né? Quantas vezes a gente se apega assim, parece que achando que
não pode estar assim, não pode ser assim. Tá, mas claro, uma coisa é quando a gente não está fazendo aquilo que deveria fazer, né? Mas se tu está orando, está buscando, está ensinando, está na palavra, está buscando de Deus, se consagrando, confia. O que Deus está fazendo, se Ele está agindo dessa maneira, vamos continuar buscando a direção de Deus. No momento certo, Ele vai agir. Ele vai agir, Ele vai inspirar, Ele vai falar, né? A gente tem que estar sensível, buscar estar cada vez mais o quê? Para que a gente vai estar lendo a palavra, orando e jejuando? Para quê? Para poder estar sensível e entender o agir de Deus, né? E também agir segundo a vontade de Deus. Eu tenho que procurar, tentar ter essa percepção, buscar de Deus essa percepção, né? Mas é interessante quando a gente se depara com esse tipo de coisa assim, que não é, a igreja não é exatamente aquilo que a gente quer que ela seja. Ela vai ser o que Deus quer que ela seja no momento que é necessário, né? A gente muitas vezes gostaria, não, eu gostaria que a igreja fosse assim, assim, assado, que o irmão fosse assim, assim, assado, tivesse aqui todos os cultos, mas não é. Não estou dizendo que Deus não está trabalhando em cada um e não deveria ser, né? Aí Deus, Ele sabe como Ele está tratando com cada um. Agora Ele sabe como Ele está trabalhando na nossa vida nessa condição, né? Talvez está exigindo de nós um pouco mais de oração mesmo, de busca na palavra, de consagração, né? Deus é quem sabe como que Ele está trabalhando isso nas nossas vidas, né? E aí então Ele vai para o terceiro ponto lá, né? Que então, bom, Ele fala da família, sobre a família, igreja, nós já falamos da família, foi falado já na lição anterior, né? Já foi bem ministrado a esse respeito. Então, partindo da premissa que a autoridade soberana é Deus, que ele delega a autoridade aos homens, né? Logo então, nós devemos estar sujeitos a essas autoridades, como nós já falamos, né? E a insubordinação, entretanto, é rebeldia, é aquele que não estiver sujeito à autoridade terá de responder por ela. E é por isso, irmãos, que assim, a gente tem que, alguns movimentos, eles acabam sendo inadequados ou impróprios até mesmo para o cristão, né? Como é que eu vou estar num movimento revoltoso que vai pegar e, como por exemplo aqueles black blocs, né? Um cristão pode estar lá de forma alguma. Mas o governo é corrupto, está fazendo... Mas não é dessa maneira que eu tenho que agir, né? Eu tenho que agir dentro daquilo que é lícito, né? O que é lícito hoje? A gente demonstrar a nossa insatisfação a respeito do governo. Greve é algo lícito, né? É constitucional. Eu me manifestar de forma ordeira, de alguma maneira, seja através de uma petição, enfim, mas eu me manifestar de forma lícita. Se eu quero também ocupar um cargo público, se eu quero ir lá e defender as leis que promovem ou que são benéficas para a igreja, eu quero exercer uma função política, vou lá fazer isso, né, através da política. Claro, eu não devo me unir àquela baixaria que hoje a gente vê no meio político, que a gente vê até mesmo a bancada evangélica muitas vezes lá, de pouco tempo de evangélico, né, no seu discurso. E isso é trágico, né? Deveriam ter na boca dos evangélicos lá palavras elevadas, mas a gente vê muitas vezes o quê? As palavras deles decaindo ao mesmo patamar do ímpio, né? Isso é trágico, mas esse é um dos meios lícitos que a gente tem de pegar e fazer ouvir a nossa voz lá, né? A gente tem um meio também, diz, eu não quero entrar na política, então a gente vai falar com os nossos representantes, os vereadores, vai tentar contar com os deputados, senadores, enfim, aqueles que a gente elegeu para estar lá. Esse é um meio lícito que a gente tem de exigir os nossos direitos, né? E aí, claro, quando a lei vier de forma a impedir o
nosso livre, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de fé, de prática de fé, e querer também impor algo que vá nos fazer pecar contra Deus, esse é o momento sim que aí a nossa obediência à autoridade, ela não é só liberada, digamos assim, né? Mas é inclusive exigida, né? Que nós venhamos a defender. Não, agora é o momento em que a obediência à autoridade está indo contrário àquilo que lhe é otorgado, ela mesma está indo contra aquilo que Deus estabeleceu para a vida dela. Então a gente vai sim ter uma desobediência que é biblicamente amparada, né? Mas enquanto as autoridades estiverem agindo de forma com equidade, né, dentro do que é esperado, nós devemos sim ser obedientes e honrar. O mundo hoje, irmãos, ele nos leva para um senso de ridicularizar as autoridades, de xingar, de menosprezar, né? Só que não é isso que a palavra nos ensina, né? Nós devemos o quê? Orar por essas autoridades para que nós tenhamos uma vida tranquila, né? Tenhamos uma boa vida, porque se o país ir bem, eles fizerem uma boa gestão, nós vamos ser beneficiados com isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair na mesma vala comum que o mundo tem caído, né? De pegar, para não cair, não andar conforme o ritmo desse mundo. Nós somos chamados para andar num ritmo muito mais elevado, né? Nós enxergamos essas coisas, todos esses movimentos, nós enxergamos como espirituais, devemos pelo menos, né? Não como carnais. Então isso exige que nós olharmos para o que está propondo esses movimentos, esses engajamentos. É algo lícito que agrada a Deus ou não, né? Então tem coisas que a gente vai ver, cara, assim, isso aqui com certeza não está operando a justiça de Deus, não tem como eu estar apoiando isso aqui, né? Então isso é importante nós termos ciência, né? Bom, ele vai falar ali que rejeitar a autoridade delegada é uma afronta a Deus. Deus respeita como que a gente já falou aqui. Antes de eu ir para a conclusão, alguém gostaria de comentar algo, acrescentar algo mais? Então tá. Conclusão. No passado, Deus ignorou nossas transgressões porque éramos ignorantes, mas agora temos de pensar seriamente nas autoridades delegadas por Ele. O que Deus enfatiza não é a sua própria autoridade, mas as autoridades que Ele estabeleceu. Todos aqueles que são insubordinados às autoridades delegadas por Deus não estão sujeitos diretamente à sua autoridade. Lembrando, né, irmãos, que o que existe se não fora da autoridade? Se não houver autoridade, o que nós temos é uma anarquia. Então a autoridade ela é necessária. Elas podem ainda não estar do jeito que nós gostaríamos. Não sei quem nós consideramos mais justo, digamos assim, ou melhor, né? Mas está nessa posição de autoridade. Então a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes eu mesmo também, né? Eu não estou dizendo aqui que eu sou o arauto, o maior exemplo. Não, eu nunca xinguei o presidente, nenhum presidente. Não. A gente muitas vezes acontece algumas coisas assim que dá aquela vontade e às vezes a gente vai a cabo, né? E xinga. Mas a gente tem que ter consciência, né? Não é do agrado de Deus isso. Deus nos manda fazer algo diferente disso e muito mais elevado. Então que a gente possa meditar sobre isso, sobre as autoridades seculares, né? As autoridades da igreja. Isso é muito importante, né? A gente entender que nós devemos orar por elas. Eu não digo assim que as autoridades não são passíveis de uma reprimenda ou pelo menos de sugestões, né? Eu não vejo em nenhum momento isso acontecendo de não pode falar algo que está errado a respeito da autoridade. A gente vê que Paulo com Pedro ali também, Paulo repreende a Pedro. Quando eles vão falar com Tiago,
eles trazem ali os pontos de vista, né, do que estavam achando que não estava de acordo. Então, o debate, irmãos, ele faz parte, né, dessa, eu não quero falar essa palavra jogo da autoridade, mas dessa dinâmica, né, acho que é uma palavra melhor, dessa dinâmica que envolve a autoridade, né. Mas a gente tem, tudo isso deve ser colocado de forma respeitosa, né, e legítima dentro dessa dinâmica da autoridade, né, e sempre com respeito, então, né. É isso. Alguém mais? Ninguém? Então tá, irmãos. Vamos aqui à frente.